Ata da 9ª sessão ordinária da Primeira Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 6 dias do mês de junho de 2012, na Sala das Sessões Plenária de Valdo Suruagi, no horário regimental, sob a presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente da Primeira Câmara do Tribunal de Contas, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reuniram-se a Senhora Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, o Senhor Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Maciel e o douto Procurador Representante do Ministério Público de Contas, Pedro Barbosa Neto. Havendo número legal para deliberar, a Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, a Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente facultou a palavra à Senhora Conselheira, ao Senhor Conselheiro Substituto e ao douto Procurador do Ministério Público de Contas. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relatora Senhora Conselheira Presidente Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Processo TC 487/2009, 490/2009, 495/2009, entre outros, todos relacionados à transferência para a reserva remunerada. Aprovados acordos de número 1064 a 1083/2012. Relator Conselheiro Substituto Sérgio Maciel. Processo TC 2320 de 2009, 12.345 de 2009, relacionado à concessão de pensão. Aprovados acordos de números 1084 a 1085 de 2012. Processo TC 13.182 de 2009, relacionado à aposentadoria. Aprovado o acordo em número de 1086 de 2012. Não havendo mais nenhum processo em pauta, a Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente facultou a palavra à Senhora Conselheira, ao Senhor Conselheiro Substituto e ao douto Procurador Representante do Ministério Público de Contas, na hora das explicações pessoais. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, em nome de Deus, encerrou a presente sessão da Primeira Câmara, convocando para a sessão ordinária da próxima quarta-feira, no horário regimental. Em discussão a ata. Conselheiro Anselmo. Conselheiro Sérgio. De acordo. Aprovado. No horário do expediente, passo a palavra aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passo a ordem do dia e começo a relatar. Processo TC 12265 de 2009, o interessado é o terceiro. São processos de transferência para reserva remunerada. O processo TC 12265 de 2009, o interessado é o terceiro sargento PM Edson Barbosa Leite.
O processo TC 160-2011, interessado é o segundo tenente PM Alípio Neto Lima dos Santos. Processo TC 164-2011, interessado é o terceiro sargento PM Sandoval Gonçalves da Silva. O processo TC 8869 de 2009, interessado é o terceiro sargento PM João Messias do Nascimento. O processo TC 13234 de 2007, o interessado é o terceiro sargento PM José Laércio dos Santos. Processo TC 180 de 2011, o interessado é o terceiro sargento PM Gilmar Ribeiro da Silva. O processo TC 167 de 2011, interessado é o terceiro sargento PM Josinaldo dos Santos. O processo TC 14859 de 2009, o interessado é o subtenente PM Carlos Antônio Santos de Lima. O processo TC 234 de 2011, interessado é o terceiro sargento PM Nivaldo Ferreira do Nascimento. O processo TC 15439 de 2008, interessado é o primeiro sargento PM Abílio Coelho Neto. O processo TC 10308 de 2009, interessado é o terceiro sargento PM Elias Alexandre dos Santos. O processo TC 2607 de 2011, o interessado é o segundo sargento PM Ronaldo de Assis. Processo TC 15378 de 2008, interessado é o segundo tenente PM José de Anchieta Silva Araújo. O processo TC 16178 de 2009, interessado é o segundo sargento PM José Edinaldo dos Santos. O processo TC 2610 de 2011, interessado é o capitão PM Josué Santana de Souza. O processo TC 10489 de 2010, o interessado é o segundo sargento PM Edivaldo Sebastião da Silva. O processo TC 5498 de 2009, o interessado é o primeiro sargento PM José Nilton da Silva. O processo TC 2625 de 2011, interessado é o major PM José Cipriano de Souza. O processo TC 498 de 2009, o interessado é o major PM Heraldo Corrêa da Silva. O processo TC 7079 de 2009, o interessado é o primeiro tenente PM Juvenal Cardoso dos Santos. O processo TC 2927 de 2011, o interessado é o terceiro sargento PM Lázaro Bezerra de Melo. O processo TC 2899 de 2010, interessado é o primeiro sargento PM João Roberto Queiroz de Andrade. O processo TC 16148 de 2009, o interessado é o major PM José Carlos da Silva Moura. O processo TC 7089 de 2009, interessado é o terceiro sargento PM Eber Cavalcante de Lima. Processo TC 2608 de 2011, interessado é o primeiro sargento PM Tani Gomes Tenório. Processo TC 6454 de 2010, interessado é o terceiro sargento PM Erivaldo Lopes Galvão. Processo TC 16136 de 2009, interessado é o soldado PM Carlos Fernando dos Santos. O processo TC 158 de 2011, o interessado é o terceiro sargento PM José Melquiades dos Santos Filho. O processo TC 6455 de 2010, o interessado é o segundo sargento PM Geraldo Matias. O processo TC 3666 de 2009, o interessado é o primeiro sargento PM Joséas Andrade Moura. O processo TC 239 de 2011, interessado é o primeiro sargento PM Ziraldo Tenório Gomes. O processo TC 7095 de 2009, interessado é o terceiro sargento PM Gedival dos Santos. Processo TC 2928 de 2010, o interessado é o soldado PM Benedito Jorge Batista Bonfim. O processo TC 2716 de 2000, o interessado é o coronel PM Romeu Soares. O processo TC 7085 de 2009, o interessado é o segundo sargento PM José Vieira da Silva Filho. O processo TC 11565 de 2010, o interessado é o segundo sargento PM José Mendes dos Santos. O processo TC 10069 de 2007, o interessado é o segundo sargento PM Luiz Carlos de Oliveira. O processo TC 5491 de 2009, interessado coronel PM Antônio Teixeira de Melo Filho. O processo TC 2894 de 2010,
Interessado, o terceiro sargento PM Antônio Clemente dos Santos. E o processo TC 15568 de 2008, o interessado é o terceiro sargento PM José Arnaldo da Silva, com a convicção das regularidades das transferências para a reserva remunerada, assim como albergado nas manifestações da Procuradoria Jurídica desta Egregia Corte e Ministério Público de Contas junto a este tribunal, considerando a observância da norma esculpida na linha B, inciso 3º do artigo 97 da Constituição Estadual e demais legislação vigente pertinente à matéria sob análise, somos pelo registro dos atos acima relacionados, referenciados. Em discussão, os processos relatados. Conselheiro Anselmo. Acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Excelência. Aprovados. Para relatar, o conselheiro substituto, doutor Sérgio Maciel. Senhora presidenta, conselheira Rosa Albuquerque, senhor conselheiro Anselmo Brito, trago a essa sessão 4 processos de concessão de auxílio e pensão. Eu vou relatar aqui esses processos como se refere ao mesmo tema, né, ao mesmo assunto. Então eu vou pronunciar o nome dos beneficiários e como a conclusão também são idênticas para os 4, ao final eu menciono a conclusão deste relator sobre os referidos processos. Processo TC número 2315/2009. Refere-se à concessão de auxílio e pensão à senhora Vanessa Costa Barros, na qualidade de companheira, e ao senhor André Vitor Costa Barros, na qualidade de filho menor do ex-segurado, senhor André Nobre Pitanga Porto. Processo número TC 8.530/2009. Também se refere à concessão de auxílio pensão à beneficiária a senhora Joselina Barbosa de Lima, na qualidade de ex-companheira do ex-segurado senhor Edivaldo Gomes da Silva. Processo TC número 12.305/2009. Refere-se ao auxílio pensão concedido à beneficiária a senhora Maraísa Dantas Pacheco, na qualidade de companheira do ex-segurado senhor Walter Araújo Moraes Filho. Processo TC número 12.352/2009. Refere-se ao auxílio pensão concedido à beneficiária a senhora Neuza Costa dos Santos, na qualidade de companheira do ex-segurado senhor Abelardo Buarque de Guzmão. Os referidos processos compõem de documentos que comprovam o direito dos requerentes e autorizam o recebimento da referida pensão. Os demonstrativos de cálculos do benefício de pensão foram elaborados pela Secretaria de Estado de Gestão Pública e Superintendência à Gestão Previdenciária. Considerando exclusivamente o conteúdo dos autos e os pareceres favoráveis tanto da Procuradoria Jurídica deste Tribunal, bem como do Ministério Público, que atua junto a este Tribunal de Contas, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, acorda pela legalidade dos atos examinados, sendo pelo seu registro para fins de direito, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, da linha B da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas de Alagoas. Assim o voto, excelência. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro substituto doutor Sérgio. Em votação, conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, excelência. Me acompanha o relator. Aprovado.
Aprovados. Não havendo mais processos a serem relatados, passo a palavra no horário das explicações pessoais aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público, para querendo fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, com a palavra o conselheiro Sérgio. Excelência, eu gostaria de registrar aqui minhas felicitações ao doutor Gustavo pela votação expressiva ontem lá do Tribunal de Justiça, que julgou o mandado de segurança da Ampicom, em que declarou procedente, né, o pedido para sua nomeação a conselheiro desta casa aqui. Então, eu felicito ao doutor Gustavo e a todos os membros do Ministério Público desta casa aqui. Eu vou reiterar que eu já tinha feito ontem no plenário ao procurador do Ministério Público, do senhor Rafael, mas acompanho as palavras do conselheiro substituto Sérgio Maciel. Meus parabéns. Da mesma forma, eu me uno às palavras do conselheiro substituto, doutor Sérgio, e parabenizo, já o fiz pessoalmente, mas parabenizo a vitória do representante do Ministério Público ontem na sessão do Pleno do Tribunal de Justiça, e desejando êxito e que Deus continue o abençoando. Obrigado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão, em nome de Deus, enquanto os convoco para a próxima sessão ordinária da próxima quarta-feira. Está encerrada a sessão.